Olá, estou aqui novamente com uma palavra para compartilhar com você. E hoje nós vamos falar sobre a questão que a verdadeira igreja nunca fechará. Sabe como? Através do livro de Mateus, nós vamos ter um grande aprendizado. Mateus, capítulo 16 e versículo de número 18, que nos diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um texto muito interessante, o qual Mateus escreve trazendo esse ensinamento aonde Jesus fala diretamente com Pedro. E esse ensinamento traz uma grande reflexão nos dias em que estamos vivenciando. Até porque algumas pessoas estão indo para redes sociais, falando sobre o fechamento da igreja e tantas coisas. Mas que igreja é esta que estão falando o tempo todo? A igreja templo físico ou a igreja pessoas? É nesse aspecto que eu quero compartilhar esse ensinamento com cada um de nós neste momento. E o importante é que a Bíblia ela é um livro esclarecedor. Só que tem muitas pessoas que distorcem e trazem ela para outro lado, para os seus interesses próprios. E tantas articulações e invenções que apresento por aí. Mas eu quero falar aquilo que verdadeiramente a Bíblia nos ensina. O propósito do livro de Mateus é comprovar e mostrar que Jesus é verdadeiramente o nosso Salvador, o Messias, o Rei eterno. Quando Jesus se encontrou pela primeira vez com Pedro, isso nós temos relatos no livro de João 1:42, ele chama pela primeira vez, tu és Cefas. Cefas, que quer dizer Pedro. Mas agora, nesse texto, Jesus fala com Pedro de outra forma, de outra maneira, e uma forma muito importante para que eu e você venhamos aprender o que Jesus queria dizer para Pedro e para nós. É visível o jogo de palavras que Jesus menciona nesse texto. Mas quem será a pedra? Ou qual pedra Jesus está se referindo? Sabemos que o próprio Jesus é o fundamento, é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra fundamental da igreja. O conceito de igreja nós podemos encontrar nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Nós vamos observar que igreja é um povo separado, um povo escolhido por Deus. Bem como vamos entender que a igreja ela existiria no período entre a morte de Jesus Cristo e até a sua segunda vinda. Podemos chamar de período da igreja. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 8, nós vamos ver que Pedro ele fala ao povo que a igreja são pessoas alicerçadas, fundamentadas sobre Cristo, que é a pedra fundamental. Essas pessoas estariam alicerçadas sobre os ensinamentos dos apóstolos e profetas. E o fundamento principal seria Jesus Cristo. Pedro retrata as pessoas como pedras vivas, alicerçadas em Jesus Cristo, como templo vivo espiritual, onde cada pessoa, sendo essa pedra, vai fazer parte do edifício espiritual. Seremos igreja quando começamos a acreditar em Jesus, a partir do momento que aceitamos a Ele como único e suficiente Salvador, pois começaremos a ser o templo aonde o Espírito Santo vai habitar dentro de mim e dentro de você. Seremos a igreja de Jesus quando começarmos a ter a mesma fé que Pedro teve em acreditar em Jesus
E aí começaremos a confessar publicamente que Jesus é o nosso Senhor. Dessa forma, teremos uma fé inabalável, porque estamos acreditando em Jesus, pois Ele é a pedra fundamental. Ele trouxe os grandes ensinamentos para a minha vida e a sua vida, para estarmos alicerçados em Jesus. E estes ensinamentos nós vamos encontrar através da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Finalizando, o que significa as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é a igreja. O inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. E que igreja é essa? É o templo físico? Não. São pessoas, eu e você que acreditamos em Jesus Cristo, que fomos arrebanhados por Ele, que acreditamos que Ele é Senhor na nossa vida. Eu e você somos a igreja de Jesus. Pessoas, vidas, gente, são a igreja de Jesus. A porta do inferno significa Satanás e os seus seguidores, os quais vão vir com forma ofensiva contra a igreja de Jesus. Mas o próprio Jesus fez uma promessa para a sua igreja, que o inferno, as portas do inferno, não vão prevalecer. Mas em qual sentido seria isso? Nós somos a igreja no sentido espiritual, a igreja de Cristo. A parte física pode ser fechada, destruída, como o templo no Antigo Testamento foi destruído. Mas eu e você, pessoas que acreditam em Cristo, as portas do inferno jamais prevalecerão. Pois a igreja de Cristo, ela é indestrutível. Jamais seremos destruídos. Pois quando acreditamos em Jesus, teremos a vida eterna. Somos a igreja de Jesus, a morada do Altíssimo Deus, aonde Ele habita dentro de mim e de você. Efésios 2, 20 e 21. Somos a morada do Altíssimo. Que coisa linda! Saiba que igreja não é lugar, é gente. São pessoas como eu e você, aonde o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. A igreja de Cristo jamais será destruída, porque somos a morada do Altíssimo, a igreja eterna. E se acreditamos nele, nós viveremos com ele eternamente. Podemos até morrer, mas seremos salvos em Cristo Jesus e seremos sempre a igreja de Jesus. Então, jamais a igreja será destruída e fechada, porque a igreja é no sentido espiritual. Que Deus te abençoe e guarde esta palavra no seu coração. E que Jesus venha te dar ânimo, alegria, paz no seu coração, porque somos a igreja de Jesus. Um grande abraço do seu amigo, pastor Charles Fernandes e família.